Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, tem cerca de um ano que eu comecei a ler os quadrinhos da editora Bonelli. O primeiro, inclusive eu falei várias vezes sobre essa minha descoberta da Bonelli aqui no canal, tem duas playlists, uma descobrindo Tex, uma descobrindo a Bonelli. Vou linkar aqui no vídeo, inclusive vou linkar também o primeiro vídeo, que foi começando a ler Tex. E eu tenho que confessar que essa descoberta da Bonelli mudou bastante meus hábitos de leitura, porque eu, por exemplo, voltei aí a sebo, descobri histórias antigas que eu não tinha contato, nunca tinha ouvido falar, ou nunca eu tinha ouvido falar e não dado atenção. E eu vou fazer um vídeo narrando um pouco esse meu primeiro ano como leitor Bonelli. Mas quero marcar a data também, mas eu vou dizer também a data direitinho para vocês nesse vídeo de um ano. Marcar a data falando assim um pouco das leituras que mais me marcaram nesse um ano, no meu top 5 Bonelli. E eu usei um critério bem simples. Assim, eu sentei e pensei, cara, que histórias me marcaram? E deixei vir na minha cabeça. E assim, nem folhei as histórias para não deixar essa impressão inicial. E assim, eu li muitas histórias boas. Essa seleção aqui de 5, claro que ela poderia ser outra. Mas acabou que por coincidência veio uma de cada personagem, uma série diferente. Vou mostrar para vocês aí as 5 histórias que me marcaram muito nesse um ano como leitor Bonelli. Vamos começar pelo Tex, que foi o primeiro? Cara, essas duas histórias aqui me marcaram demais. Eu estou colocando as duas juntas porque uma é continuação da outra. Uma é o Passado de Kit Carson, que eu li na republicação, que está na Tech Tesouro 45, e a outra é Os Sete Assassinos, que está na Tech Tesouro 72, isso aqui é da dupla Roselli e Marcello. Isso aqui é muito legal. Inclusive, assim, essas duas histórias foram presenteadas pelo meu par de Moacir Zanquete, que citei várias vezes aqui no canal. E é uma história mais cronológica do Tex. Ela lida com o passado do Kit Carson, é claro, apresenta a primeira, né? Ela apresenta uns rivais, que é o Bando dos Inocentes, que são supostamente cidadãos bons, que são criminosos, que fazem parte de uma grande quadrilha que rouba ouro. Cara, o Bozelli, eu falo que ele é o mais cronológico dos escritores do Tex, ele constrói uma trama de ação cinematográfica. A segunda, que continua a primeira, então estou considerando uma coisa só, os Sete Assassinos, mostra um bando de 7 assassinos que são, cara, diferentes. Assim, diferente dos vilões que o Tex enfrenta, por exemplo. Né? O primeiro deles é um pistoleiro cego, Jack Thunder, a um índio piromaníaco. E é uma história na qual a tensão é muito grande. Por exemplo, quando eles são cercados por um incêndio. Outra trama cinematográfica. Cara. Bozelli é um texto que eu aprendi a admirar demais. E, em grande parte, essas duas histórias aqui foram responsáveis por isso. Continuando no western, né? Eu li também e gostei demais de Ken Parker. Ken Parker tem uma série toda dedicada a ele, vou linkar também aqui no canal, Descobrindo Ken Parker, e uma história emblemática para mim que eu gostei demais, também foi presente de um par aqui do canal, do Hudson Lima, foi essa aqui, Lar Docilar. Ken Parker é difícil de selecionar uma história que você gostou mais, mas essa daqui me marcou muito, que mostra o Ken Parker voltando à casa dos seus pais após anos, né? Ele perde o irmão no número, Ken Parker número um, e fica anos fora e ele volta, e ao mesmo tempo um amigo dele de infância também volta, e o Woods, só que eles seguiram caminhos completamente diferentes. É uma história que, assim, de trazer lágrimas aos olhos, como de praxe, né? Roteiro do Giancarlo Berardi e arte do Ivo Milazzo. Muito boa essa história aqui. Vamos continuando ainda no western, né? Meu Bonelli favorito, esse aqui, que é Mágico Vento, que é um western mesclado com fantasia, que coloca a coisa do ponto de vista dos índios. E aqui tem talvez o meu escritor Bonelli favorito, que é o Gianfranco Manfredi. E o Manfred ele vai ser mencionado mais uma vez nesse vídeo. Cara, ele constrói diálogos espetaculares. Assim. E a grande, eu acho, coisa legal de Mágico Vento é que o que acontece, né? É um branco, um homem branco, um soldado, que na primeira história ele sofre supostamente um acidente no trem e é adotado pelos índios e para ser um xamã. O índio é guiado a ele por um vento mágico, daí que está o nome dele. E aí nós temos tantas histórias mágicas como histórias mais tradicionais de western, temos tramas urbanas, tramas de terror. Cara, é muito legal. É uma obra-prima do Gianfranco Manfredi isso aqui e está sendo publicado pela Mitos nessas edições de luxo aqui. Essa é a primeira, já saiu mais uma e está para sair a terceira. Tomara que saia logo. E vamos lá, continuando com Manfred, Face Oculta. Isso aqui é o volume 1 da história.
saiu um encadernado que compilou as quatro edições italianas. A história foi concluída no Brasil, os volumes 2 e 3 já saíram. Estou no meio do volume 2. Na hora que eu gravo esse vídeo, estou lendo o volume 2 e o livro permanece. É uma história que é ambientada durante uma guerra a guerra ítalo-etíope, isso aconteceu de verdade, uma guerra que a Itália perde, e nós temos dois personagens aí importantes, né? Tem principalmente o Ugo Pastore, que é filho de um comerciante, e o de Cesare, acho que é esse o nome do personagem, agora eu posso estar cometendo um equívoco aqui, né? Que é um tenente que é importante para essa guerra. Então nós vemos tanto a coisa do ponto de vista pessoal dele, a construção dos personagens do Manfredi aqui é espetacular. Os personagens não, eles são realmente, eles não são rasos, eles não são planos, eles são esféricos, têm profundidade. E a guerra transcorre e o grande rival é o Face Oculta, que é alguém que tem esse rosto aí coberto por uma máscara, alguém que tem essa aura de mistério e que é um antagonista muito interessante. Eu li esse primeiro volume, achei muito bom. O meio do segundo volume, o nível permanece. Se continuar assim, o segundo e terceiro volume vai entrar nas minhas melhores leituras desse ano, de 2018, volumes 2 e 3. Realmente são muito bons. Por fim, por último, mas não menos importante, Dylan Dog Mater Morbi, saiu aqui no Brasil pela editora Lorentz. É uma história na qual o Dylan Dog tem como antagonista a mãe de todas as doenças. É uma história que fala sobre a solidão dos moribundos, que fala sobre como é que uma pessoa que tem doença se sente. E, ao mesmo tempo, ele, ao dar uma personalidade, uma encarnação para as doenças, né, cria o roteirista, eu sempre esqueço o nome, deixa eu pegar o nome aqui, Retione, ele cria situações que são bem interessantes de se pensar. Como quando, por exemplo, ele diz que a morte é pessoas até que amam a morte, né, que celebram ela em poesia, mas a doença não. Então, é uma história bem bacana, história que eu curti demais do Dylan Dog, e que teve esse projeto bacana da Lorentz, publicou 3 revistas do Dylan Dog. Né? Então, é isso aí que eu tinha para mostrar. Tá aí o meu top 5 Bonelli. Alguém pode dizer, não, você começou a ler há pouco tempo, é verdade, tem só um ano, mas eu li bastante coisa. E o que me alegra é saber que tem muito mais coisa para ser lida. Dylan Dog eu li quase nada. Tex, então, nem se fala. Por Mais que o Vento eu li 4 de 130 e pouco. Isso empolga bastante, saber que tem bastante coisa legal. E esse ano foi um ano bacana para Bonelli também, né? Eu dei sorte. Alguns títulos que não eram publicados voltaram a ser publicados. Teve essa reedição do Mágico Vento. Sabe, coisa bacana, tem a Tex Gold, que foi responsável por me trazer para esse universo da editora. Bom, é isso. Diz aí, qual é o teu top 5? Fala tuas histórias favoritas da Bonelli. Sugestão para mim, né? Me dê sugestões de histórias para eu ler. Diz se você curtiu essas histórias aqui que eu falei. Eu acho que é só isso. Como eu falei, eu vou fazer um vídeo falando sobre esse meu ano da Bonelli, como é que foi, né? Um pouco mais detalhado, não só falando das melhores histórias. Eu devo fazer também um top 5 das minhas histórias do Tex. É isso. Se não se inscreveu no canal, peço que se inscreva. Se gostou do vídeo, deixa aquele teu joinha. Abração e até o próximo vídeo.